Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor esteja conosco. Irmãos, como é uma conferência, eu estou trazendo uma proposta aqui de pregação / palestra. Então nós vamos andar pela Bíblia, mas nós vamos também desenvolver um pensamento aqui sobre a missionalidade da igreja. Sobre a missionalidade da igreja. Há muito que tem se falado sobre ser uma igreja missional ou ter uma vida missional, e muitas vezes isso é colocado em oposição com o termo mais conhecido, missionário. E isso não é tão bom, não é saudável e nem é realmente o que a Bíblia nos aponta. Então, para começarmos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 até o verso 12. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 até o verso 12. Está aí projetado também, eu estou usando a versão NVI. Se você entender que tem uma palavrinha aqui e acolá diferente, é por esta razão, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 até o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui nesta igreja tão linda, nesse momento tão glorioso, ó Pai, pensando sobre sermos igreja do Senhor, vivermos a missão do Senhor, glorificarmos ao Senhor com as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos conduza em entendimento por meio da Tua palavra, por meio daquilo que vamos refletir aqui, ó Pai, que seja o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, trazendo graça sobre os nossos corações. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, apesar de mim, o Senhor me use nesta hora. Assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente olha para a carta de 1 Pedro, a gente tem algumas coisas muito interessantes. Porque Pedro está escrevendo num contexto em que a igreja começou a ser perseguida de forma mais incisiva. Estavam acontecendo ali acusações contra cristãos, de rebeldia, de revolução, acusações do que era trivial da vida, acusações infundadas, acusações que não eram verdadeiras, através de falsas testemunhas, mas estava tendo um julgamento que não era um julgamento justo. Então havia um momento que não era um momento positivo para os cristãos. E era de se esperar que naquele momento os líderes da igreja escrevessem de fato, orientando a igreja, mas talvez o ímpeto de quem queria receber essa carta fosse: agora nós vamos pegar em armas. Agora de fato nós vamos nos rebelar contra o Império Romano. Agora de fato nós vamos nos libertar das mãos que nos escravizam e que nos oprime, que é esse império. No entanto, Pedro, quando vai escrever a carta dele para pessoas que estavam passando por essa situação, ele escreve e começa com esse texto. Primeiro ele lembra quem eles são. Nós precisamos lembrar quem nós somos como igreja de Jesus. Ele diz: olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Vocês foram salvos, remidos, e agora vocês pertencem a uma comunidade chamada povo de Deus. Vocês são igreja de Jesus. Vocês foram salvos por Jesus. Vocês foram declarados santos por Jesus. E por causa disso, vocês agora são povo de Jesus. Mas não só isso. Vocês foram feitos tudo isso com um propósito muito claro. Qual é o propósito? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Vocês agora têm uma missão, uma tarefa. Vocês têm algo a cumprir. E o que é? Vocês precisam anunciar essa maravilhosa graça que nos tira das trevas e nos conduz para a luz. Vocês têm a responsabilidade de simplesmente refletir ou de propagar aquilo que Deus fez em suas vidas. Vocês têm um propósito. Você sabe o que eu acho interessante? Hoje em dia, qualquer coisa que a gente use a palavra propósito em uma frase, vira uma palestra, vira um livro, vira algo que as pessoas querem entender. Ainda mais quando a gente está falando de um propósito de vida, de um significado. No entanto, a palavra de Deus é muito clara para aqueles que já se encontram em Cristo. Eles não estão aqui perdidos no mundo, tentando entender qual é a lógica da realidade, como é que a gente tem que fazer, para onde é que a gente tem que ir. Não, muito pelo contrário. Nós já sabemos quem nós somos, nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós somos nação santa, povo eleito, povo exclusivo de Deus. Nós já sabemos quem nós somos. E nós sabemos para o que nós vivemos. Nós vivemos para anunciar a graça de Deus. Nós vivemos para trazer luz em meio a esse mundo de trevas. Nós temos um propósito muito claro. Mas o texto continua. Eu estou passando rápido aqui, gente, porque depois eu vou retornar, tá bom? Por isso que eu não estou gastando muito tempo em cada termo aqui, mas daqui um pouco isso vai fazer mais sentido. Ele diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Irmãos, talvez vocês queiram pegar em armas. Talvez vocês queiram se rebelar contra o Império Romano. Talvez vocês acham que há um caminho diferente desse, de glorificar a Deus simplesmente manifestando a luz do Senhor. Talvez vocês pensem que há uma outra forma de fazer. Mas eu peço a vocês, se abstenham dos seus desejos. Desejos que estão guerreando dentro de você, desejos que estão aqui saltitando dentro de você. Se abstenham disso. Por quê? Porque vocês são estrangeiros, vocês são peregrinos, vocês não são daqui. Vocês estão lutando pela nação errada. Vocês não são daqui. Verso 12. Vivam entre os pagãos de forma exemplar. Não, aí não, Pedrão, aí você vacalhou. Porque não dá, meu chefe é um cara insuportável. Eu não consigo mais ir em almoço de família. Eu não consigo mais conviver naquele ambiente de amigos. Não dá. Ser exemplar com essa galera não dá. Aqui na igreja dá. Aqui tá legal. Ouvindo música boa, aqui é show de bola. Mas alguns ambientes não dá para viver de forma exemplar. Ainda mais entre pagãos. Ainda mais em pessoas que pensam diferente de mim. Ainda mais em pessoas que ofendem valores dos quais eu defendo. Não dá de forma exemplar com essa galera. Pedrão, até o versículo anterior eu estou contigo, mas daqui eu não vou. Às vezes a gente pensa assim. Mas ele tem um propósito, olha só. Para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. Observe que Pedro está voltando no propósito para o qual nós somos feitos, nação santa, geração eleita. Ele está voltando no propósito inicial. Segura o seu desejinho aí. Segura a sua vontade de fazer o mal. Seja exemplar em tudo que você faça. Mesmo quando te acusam de praticar o mal. Mesmo quando isso é falso. Para quê? Quando eles olharem para vocês, eles vejam a glória de Deus. Eles vejam a glória de Deus. Essa é a nossa missão. A gente poderia parar por aqui. Tá claro, beleza. Sua missão é glorificar o Senhor. Mas eu quero desenvolver um pouco mais esse conceito de missionalidade.
E para isso eu vou trazer aqui alguns escritos e pensamentos de um autor chamado Alan Hirsch. Alan Hirsch é um australiano. Eu tive a alegria de poder fazer uma aula com ele. Ele escreveu um livro que está traduzido para o português, um dos que ele tem, chamado Caminhos Esquecidos. O objetivo de Alan Hirsch nesse livro é trazer o aspecto essencial, o DNA do que é ser missional, ou do que é viver em missão. E aí ele traz alguns dados que eu quero compartilhar aqui com você, que eu acho muito interessante. Ele faz um comparativo de quantos cristãos haviam em 100 depois de Cristo, ou seja, mais ou menos ali no período em que o último apóstolo morreu, o apóstolo João, e quantos cristãos passaram a existir já em 310 depois de Cristo, que é quando o Império Romano torna o cristianismo como uma religião oficial. Nesses 200 anos, observe comigo esses números. Em 100 depois de Cristo, nós tínhamos 25 mil cristãos. Então, Jesus já veio, ressuscitou, os apóstolos já viveram e morreram todo mundo. 25 mil cristãos. 200 anos depois, tinha 20 milhões de cristãos. 20 milhões de cristãos. Mas há um aspecto que você precisa considerar. Tem alguns pontos aí a serem considerados. Pode passar para mim, por gentileza. Primeiro, eles pertenciam a uma igreja ilegal durante todo esse período. Segundo, eles não possuíam edifícios eclesiásticos bonitos como esse aqui. Terceiro, eles não possuíam sequer as escrituras. O cânon ainda não havia fechado. Havia discussão sobre qual livro que é, qual que não é inspirado. Quarto, eles não possuíam uma instituição ou uma forma profissional de liderança geralmente associada a ela. Não tinha seminário, não tinha denominação, não tinha uma estrutura maior para dar suporte, não tinha nada disso. Eles não possuíam cultos sensíveis aos que buscam, como grupo de jovens, grupo de louvor, seminários, comentários, conferência missionária. Eles não tinham nada disso. Nada disso. No entanto, eles saíram de 25 mil para 20 milhões. E a pergunta que Alan Hirsch faz, que eu acho extremamente interessante, é a seguinte: como? Porque imagina a gente chegar agora e falar assim, gente, não tem mais igreja, não tem mais Bíblia, não tem mais livrinho, não tem mais Spro, não tem mais ninguém, não tem culto sensível para ninguém, não tem nada, nenhuma ferramenta, não tem nada. Vai. Vai pregar, vai ser missionário, vai viver em missão. Alan Hirsch diz o seguinte: eles só possuíam a consciência da missão. E isso foi o suficiente. A gente tem um deslumbre disso quando a gente vai lá para 1 Tessalonicenses. Aliás, quando a gente vai para Atos, quando vai contar a história do que aconteceu em 1 Tessalonicenses. Diz que Paulo passou lá e pregou por 3 semanas. 3 semanas ele pregou. E depois ele teve que sair fugido, porque o pessoal queria matar ele. Então ele teve que sair correndo. Depois chegou uma notícia para Paulo como é que estava a igreja, e é por causa disso que ele escreve a carta de 1 Tessalonicenses. E quando você vai no capítulo 1, principalmente no fim do capítulo, você vai ver Paulo dizendo algo mais ou menos assim: olha, nós estamos extremamente felizes com vocês. A notícia do evangelho que vocês pregam não chegou tão somente a nós, mas toda a Acaia e toda a Filícia. Está todo mundo sabendo o que vocês estão fazendo. Vocês não estão só impactando a cidade de Tessalônica, vocês estão impactando toda a região. Quanto tempo que Paulo ficou lá, gente? 3 semanas. 3 semanas. Mas Paulo dá uma justificativa, porque ele diz o seguinte: porque o evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas chegou no poder de Deus. Nós esquecemos desse negócio. Nós estamos achando que nós estamos num processo de convencimento. Qual é o melhor argumento para eu convencer a minha amigo, meu irmão, meu pai, a minha tia a seguir a Jesus? Não, você não entendeu. Nós não vivemos nesse processo de convencimento. Nós não somos como os filósofos antigos chamados sofistas, que usavam os argumentos para convencer alguém de alguma coisa. Não, nós pregamos o evangelho, e esse evangelho de Jesus é dotado do poder de Deus que quebranta todo e qualquer coração. Não importa quem seja, não importa onde esteja, ele quebranta, porque é o poder de Deus.
Agora minha pergunta é: nós vivemos com essa convicção? Porque essa galera aqui viveu. É por isso que saiu de 25 mil para 20 milhões em 200 anos, sem nada. Sem nada. Gente, eu quero que você entenda uma coisa. Se eles não faziam seminários, congressos, se eles não tinham uma formação para entender mais, que eles tinham as cartas dos apóstolos para ler ali, para compreender um pouco mais, o que será que eles faziam para que tantas pessoas se convertessem? Para que esse movimento fosse um movimento tão forte? Sabe o que eles faziam? Viviam. É só isso. Eles viviam. Então, casamentos eram diferentes. Os filhos eram diferentes. Os comércios eram diferentes. Os trabalhadores eram diferentes. Porque tudo o que eles faziam para glorificar ao Senhor. Era orgânico, natural. Era simples assim. Isso é ser missional. Alan Hirsch faz uma pergunta: por que a igreja primitiva fala sobre missionalidade? Deixa eu ler uma citação dele. Ele diz assim: plantar uma nova igreja ou retomar o caráter missional de uma igreja existente não está relacionado primeiramente a edifícios, cultos de adoração, tamanho das congregações, cuidado pastoral, mas ao trabalho em conjunto com toda a comunidade em torno de amizades naturais disciplinadoras, adoração como estilo de vida e missão no contexto da vida cotidiana. Você sabe o que eu acho mais interessante? É que se nós estivéssemos aqui ouvindo um missionário do Afeganistão, ele ia falar que era isso que ele estava fazendo. Ele chegou na cidade, ele viu como o povo se veste, ele passou a vestir como aquele povo. Ele viu onde é que esse povo vai comprar fruta, então ele foi comprar fruta lá junto com esse povo. Ele viu onde é que esse povo ouve música, então ele foi lá ouvir música junto com esse povo. E ele simplesmente começou a construir relacionamentos de amizades intencional. E ele começou a conversar com esse povo. E ele começou a conviver com esse povo. E aí, de repente, ele vai nos contar que nasceu uma igreja. Num processo orgânico, natural. Porque é assim que todo missionário ao longo da história da igreja fez. Nós pegamos os períodos de grande avivamento, como Jonathan Edwards, que pregava para muita gente, ou agora recentemente Billy Graham, que muitos aqui teve a oportunidade de ouvir, ou se você não ouviu, você pode pôr no YouTube e ouvir. E a gente acha que fazer um evento evangelístico se limita, veja bem, não estou dizendo que não pode ser, mas se limita a um evento como esse. Vamos juntar uma multidão de pessoas, trazer um grande pregador e esse cara prega. E aí já fizemos a nossa parte. Não, você não entendeu. A sua missão não é levar pessoas a ouvir um grande pregador. A sua missão é ser luz em meio às trevas em que você se encontra, no contexto em que você se encontra. Deus pode até usar um grande pregador, mas você foi chamado para a missão. Não foi a pessoa que está do seu lado. E às vezes você está me ouvindo aqui falando assim: puxa vida, o João tinha que estar aqui, ó. Eita, que eu não acredito que o João não veio. Deus fala com quem Ele quer. E se você está aqui, Ele está falando é com você. Amém? Depois o João vê no YouTube. Vamos continuar mais um pouquinho. Como exatamente a gente chega lá? A missionalidade da igreja só pode ser experimentada com uma consciência de missão compartilhada. Ou seja, somos um só povo, caminhando juntos com a mesma missão de viver o evangelho de Jesus. Sabe? Deixa eu contar uma história do que é isso aqui. Há umas 2 semanas atrás nós estávamos no treinamento para pastores e plantadores lá em São Paulo. E um plantador, a gente fez um exercício lá sobre... O exercício era muito simples, era
Uma folha que tinha lá, criação, queda, redenção e glorificação. Os 4 aspectos do Evangelho é o resumo do Evangelho. E a pergunta era simples: em que momento a sua vida se encontra? Na criação, onde tudo parece perfeito. Na queda, onde está um caos, dor e sofrimento. Na redenção, onde você experimentou de uma restauração diante de uma dor, diante de um sofrimento. Ou na redenção ou na restauração, onde você está sonhando e vislumbrando o dia de glória eterna. E aí um jovem pastor levantou e disse assim: olha, eu estou passando da queda para a redenção. Deixa eu contar a minha história, ele disse. Há uma semana atrás, eu estava com a minha esposa e nós tivemos uma notícia maravilhosa. Nós descobrimos que a nossa esposa estava grávida. Que a minha esposa estava grávida. E já havia algum tempo que a gente estava tentando, e foi lindo demais, um momento de grande emoção. Isso foi na segunda-feira. Mas na terça-feira, minha esposa começou um processo de sangramento pequeno. Nós fomos ao médico, o médico passou repouso, líquido, e disse para aguardar qualquer coisa retornar no dia seguinte. E de fato, na quarta-feira, esse sangramento aumentou. E aí nós fomos ao médico, e o médico fez ali o ultrassom e aquele processo todo, e identificou que ela estava num processo de aborto espontâneo. E aí esse pastor disse, e na quinta-feira eu tinha alguns compromissos com a igreja, aconselhamento, reuniões, etc. E disse a minha esposa, olha, eu não vou. Vou desmarcar com todo mundo. E a esposa disse, não vá, as pessoas precisam de você. Vá, porque não vai mudar nada. E aí ela ficou em casa, de repouso, passando por aquele processo. E ele contando para nós já em lágrimas, dizendo, olha, enquanto eu estava ali atendendo pessoas, ouvindo o problema de pessoas, tentando apresentar Jesus para aquelas pessoas, a minha esposa estava em casa sangrando. E aí ele chegou em casa, já à noite, abraçou sua esposa, e eles passaram por aquele processo. E no domingo, ele não se conteve da emoção e do que ele estava vivendo. E ele contou aquela experiência no meio da pregação. O culto deles era pela manhã. E durante todo o dia, ele e a esposa receberam muito carinho, receberam mimos, amor, compaixão. Convite de almoço, ele disse que não sabia nem como é que fazia, tanto de gente que queria almoçar com eles. E nós estávamos então na segunda-feira, ou seja, domingo foi o culto, na segunda-feira era o nosso curso. E mais uma vez ele disse à esposa, olha, eu não vou ficar aqui com você. E a esposa disse, não, vá. Faz tão bem para você ir nesses cursos. Vá. E ele foi. E aí ele disse que quando ele estava ali fazendo esse exercício, a esposa mandou uma mensagem. Meu bem, fique tranquilo. A fulana está vindo aqui, está cuidando de mim. Mais tarde já vai vir a família da Beltrana. Eles estão trazendo mimo. Eu não sei nem o que eu faço com tanta comida. E ele disse, eu agora estou experimentando da redenção. Da redenção. Porque ele viu o povo de Deus abraçando ele e a esposa, chorando junto com ele, tendo compaixão dele. Isso é viver a missão com senso de pertencimento a um povo. Isso é lindo demais. Outros não têm essa capacidade de se condoer, de viver com o coração do outro. Mas nós, porque somos unidos em Cristo, temos. Quer ver uma coisa linda? Eu tenho viajado muito. Uma coisa linda é você chegar em algum lugar, falar assim, não, eu sou pastor e não sei o quê, e de repente outra pessoa da outra igreja, já muda o tratamento, você já fica assim, poxa, parece que a gente se conhece há anos. Porque nós compartilhamos a mesma fé. Esse senso de ser parte de um povo, de viver a mesma missão em torno do Evangelho de Jesus. Agora, quando a gente não tem isso, sabe o que a gente tem? Esse cenário. Pode passar, por gentileza. Um cenário de divisão. De divisão. Pode passar os slides, por gentileza. Um cenário de divisão. Você tem uma igreja que é orgânica, uma igreja que está interessada no coração do outro, uma igreja que está interessada em viver a missão junto com o outro. E você tem uma igreja institucional. Uma igreja que está discutindo, peraí, eu não gostei porque
Pastor, eu não sei como é que foi aqui, né? Se foi o Rovani que pôs essas luzes aqui, mas vamos supor que foi. O pastor Rovani chegou, meteu luz para todo lado, esse trem não está certo, não. Nunca teve luz aqui. Bobagem é essa? Ah, porque a cor da parede, ah, porque isso, ah, porque aquilo, porque a irmã, não estou gostando do jeito que a irmã está falando comigo. A gente vai tendo tempo para picuinha, para besteira, para coisa que não é viver a missão de Jesus. A gente vai tendo tempo para deixar os nossos desejos carnais se aflorarem. Porque nós não estamos vendo aqui como um peregrino, que somos um povo só, caminhando em torno da mesma missão. Imagine um barco que está lá, todo mundo dentro dele, e tem um lá furando, a água entrar. Às vezes é você que está furando o barco aí, amigão. Eu posso falar isso que eu não conheço ninguém aqui, então está tudo certo. Aí Deus faz algo maravilhoso. Sabe o que Deus faz? Que Alan Hirsch fala sobre isso, que eu acho fantástico. Ele diz assim: aí Deus manda a perseguição. E não tem nada mais vigoroso para a igreja do que a perseguição. Nada. A igreja que mais cresce hoje é aonde? Na China. Nos lugares onde são proibidos. Nos lugares onde não pode pregar o evangelho. Nos lugares onde tem que ser escondido. É lá que cresce. Lá é onde mais cresce o evangelho. Lá é onde a igreja mais floresce. E aí Alan Hirsch diz o seguinte: a perseguição levou tanto o movimento cristão primitivo quanto a igreja chinesa a descobrirem a sua verdadeira natureza como povo apostólico. A perseguição os afastou de qualquer possível confiança em alguma forma de instituição religiosa centralizada e os levou a viverem mais próximos e de forma mais consistente com a sua mensagem primária, ou seja, o evangelho. Por que a igreja primitiva cresceu? Porque ela era perseguida. Porque o Império Romano passou a perseguir ela. Porque ela não era permitida. Tem um conceito que eu tenho aprendido com os americanos, é o seguinte: eles nunca dão nada de graça. Por exemplo, um cara quer plantar uma igreja, há investimento. Mas o investimento é o seguinte: quanto é que você tem? Ah, para plantar uma igreja eu preciso de 10 mil por mês. Dá um exemplo. Aí o cara fala assim: ah, vou buscar a ajuda dos americanos. Os americanos, beleza, vamos ajudar. Com quantos vocês precisam? Não, de 10 mil. Não funciona assim não. Quanto é que vocês têm? Nada. Então, fica à vontade. Nós não ajudamos, não. Não, nós temos 2 mil. Beleza, nós vamos dar mais 2 mil. Nós temos 5 mil. Beleza, nós vamos inteirar os outros 5 mil. Não dou nada de graça. Nada de graça. Eu acho isso lindo. Porque parece que quando a gente faz as coisas de graça... Quer ver um exemplo que eu vivi na minha igreja? A gente tinha uns jantares de casais que era de graça. E assim, não era legal. O ambiente não era legal, a comida não era legal, porque não tinha jeito de fazer uma coisa legal. Porque hoje você precisa de dinheiro para fazer as coisas. Aí eu chamei o pessoal da liderança de casais e falei assim: pessoal, vamos fazer um jantar top, comida top, vamos alugar umas mesas, pôr uns forros, meter negócio de decoração para todo lado. Os caras, você tá doido, pastor? O pastor ficou doido, tá empolgado, coitado. Não vai vir ninguém, não. Falei, vamos fazer só uma vez, então. Convenci o conselho que a gente ia ter prejuízo, mas que estava tudo certo, fazia parte da missão. Nos jantares anteriores, a gente tinha cerca de 15 casais, 20 casais. Nós passamos a ter 40, 45. Esse ano nós fizemos um jantar de namorados lá, com 100 casais, porque foi limitado, até 100. Não podia passar disso, porque o espaço não comportava. Foi barato não, foi cara a beça. Mas nós começamos com fogo de artifício. Boa noite. Eu não sei, parece que a gente perdeu esse senso de dar valor às coisas de Deus. Porque nós não somos perseguidos. Nós não somos. Eu não queria passar pela perseguição não, mas se ela chegar, show de bola. Vai ser bom demais. Porque aí vai arrancar o joio do trigo. Vai ficar quem tiver que ficar.
Aí a igreja vai ser topzera, ninguém vai ter tempo para reclamar de nada. Vai estar todo mundo aqui, pastor, vamos orar, pelo amor de Deus. Vamos orar que o trem está feio. A perseguição é uma bênção. A perseguição é uma bênção. Quero trazer uma definição então. O que é uma igreja missional? Uma definição funcional de igreja missional é uma comunidade do povo de Deus que define a si mesmo e organiza a sua vida em torno do seu real propósito de ser um agente da missão do Senhor para o mundo. Em outras palavras, o verdadeiro e autêntico princípio organizacional da igreja é a missão. Quando a igreja está em missão, é a verdadeira igreja. Ela não é somente um produto daquela missão, mas é obrigada e destinada a ampliar-se, seja quais forem os meios possíveis. A missão de Deus flui diretamente por meio de todo cristão e de toda a comunidade de fé que aceita a Jesus. Agora preste, eu quero destacar uma frase aqui. É uma comunidade do povo de Deus que define a si mesmo e organiza a sua vida em torno do seu real propósito. Veja bem, não é a igreja, a instituição, que organiza a vida dela em torno de você. Não. Não é Deus que organiza a ideia dele de missão em torno da sua... Não, você não entendeu. Você organiza a sua vida, seu tempo, seu trabalho, seu casamento, sua família, em torno da missão. Nada do que você faz, do que você pensa em fazer, se você é cristão, não deveria ser diferente do que em torno da missão. Em torno da missão. Porque a missão, ela não é uma tarefa. Preste atenção nisso. A missão é a sua identidade. É o que te define. Deus não te deu uma tarefa de pregar o evangelho. Deus definiu a sua vida agora como alguém que prega o evangelho. Não esperamos passar de fase aqui. Não, vamos passar a próxima fase que vai vir um chefão. Não é isso que eu estou fazendo aqui. O chefão já morreu. O jogo já acabou. Jesus já deu conta disso. Nós estamos aqui agora anunciando o que ele fez. É isso que nós estamos fazendo. E aí tem vários textos aqui falando da unidade da igreja em torno da missão, mas eu quero voltar novamente para o nosso texto. E eu vou ler ele de novo. E agora eu queria que você visse esse texto a partir da ótica do que a gente falou. Olha só o que diz. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Não ficou muito mais lindo esse texto? Não ficou muito mais poderoso? Mas nós estamos aqui numa igreja. E eu aprendi que depois que a gente reflete sobre algum tema, por mais prático que ele seja, a gente tem que tentar ser mais prático ainda, dando alguns passos concretos. Então, por isso eu pensei aqui em alguns bloqueadores. Esse slide aqui está com o pastor Giovanni, depois ele pode ficar à vontade para transmitir aos irmãos aí, especialmente esse aqui. Para como se fosse um dever de casa. Para você olhar e falar assim, olhe para o seu coração, são 4 passos. Olhe para o seu coração e para a sua comunidade. E comece a pensar na pergunta que está ali em cima. O que nos impede de viver essa realidade? O que está impedindo a gente de ser missional, de viver em torno da missão? Segundo, anote o que impede a viver a missão do evangelho. Você, o que está te impedindo você de viver a missão do evangelho? Terceiro, anote o que impede que os outros sejam atraídos para essa mesma missão.
Você sabe qual é o principal fator de pessoas não irem à igreja? A igreja. As pessoas da igreja. Em geral, as pessoas não vão à igreja porque elas falam assim: o fulano está lá, deve prestar. Não, vou não. Nosso mau testemunho. Alguns lugares, quando eu chego e falo que eu sou pastor, já o tratamento é diferente. Deixa eu dar um exemplo bem legal que isso aconteceu. Assim que eu fui ordenado, nós fomos viajar para Caldas Novas, eu e minha família, meus pais. A gente faz isso sempre, todo goiano faz isso sempre, né? E aí a gente foi lá, e a gente almoça sempre no mesmo restaurante. E aí tinha a dona... esqueci o nome dela, meu Deus do céu, esqueci. Tinha a dona lá do restaurante, uma senhora. E aí meu pai, orgulhoso, meu pai virou para ela e falou assim, a gente estava almoçando e cumprimentou, e ela sempre batia papo com a gente ali, e falou assim: fulana, você não vai saber, meu filho é pastor. Ela virou e falou assim: Deus que me livre. E aí ele, para tentar consertar, falou assim: não, mas ele é advogado também. Ela: nossa, então lascou tudo. Às vezes é essa a sensação. Pessoas envergonharam tanto o nome do evangelho, com mau testemunho, que às vezes nós temos que despregar para pregar. Nós temos que desensinar para ensinar. Do tanto que o negócio foi... E por fim, aponte soluções para essas questões. É da sua comunidade, da sua vida. Eu fiz esse exercício com a minha igreja. A principal palavra que surgiu, o principal problema que surgiu, foi esse aí. Pode passar, por gentileza. Egoísmo. Egocentrismo. O que nos impede de viver a missão de Jesus? É porque eu tenho uma missão primeiro. Eu tenho a missão na frente da missão de Jesus. Eu tenho a missão de abrir meu negócio, eu tenho a missão de mudar, eu tenho a missão de casar, eu tenho a missão de ter filho, eu tenho a missão de criar filho, eu tenho a missão de comprar um carro, eu tenho a missão de fazer uma faculdade, eu tenho a missão de terminar meus estudos. Eu tenho outras missões, outras prioridades à frente da missão de Jesus. Então eu vivo em torno de mim mesmo. E isso é o que mais impede a gente de viver a missão de Jesus. Porque alguém que vive a missão de Jesus é alguém que vive a sua vida em torno da missão de Jesus, e não o contrário. E aí eu quero terminar com uma última frase. Ela diz assim: se tivermos a mesma missão, seremos um só povo. Se formos um só povo, estaremos vivendo a vida centrada no Evangelho de Cristo. Agora, o inverso dessa frase também é verdadeiro. Se a gente não tem a mesma missão, nós não somos um povo. E se nós não somos um povo, nós não estamos vivendo o Evangelho de Jesus. A pergunta é: quem aqui está disposto a viver a missão de Jesus? Porque viver a missão de Jesus é anular a sua vida. É tomar a cruz que é dele. É viver segundo as prioridades, os valores dele. É um trem pesado. Não é fácil, não. Mas ou é isso, ou não é nada. Não adianta você falar assim: não, uma vez no ano, pastor Giovanni, pode deixar que eu distribuo o folhetinho lá, me dá aí que eu faço. Adianta não. Adianta não. Às vezes eu fico pensando, deixa eu fazer uma cena drástica aqui para nós. Eu fico pensando, Satanás vendo o nosso coração, diante de algumas ações que a gente faz, que a gente diz ser missão de Jesus. E ele deve ficar rindo, dando gargalhada, falando: não, perde tempo que esse aí não, que esse aí já está no nosso time. Ele só não sabe ainda, mas já está jogando para nós. Que é um péssimo marido. É um péssimo patrão. É um péssimo trabalhador. É um péssimo pai. Aí está dando folhetinho. Não incomoda ele, não. Viver a missão de Jesus é viver a sua vida em torno da missão de Jesus. É ter a sua identidade definida pela missão de Jesus. Quero fazer uma oração.
Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você tivesse pensando no seu coração. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Um cristão? Alguém que professa Jesus? Então eu quero dizer para você, essa é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Você tem uma identidade, você tem um propósito, você é amado, você é filho, você pertence a um povo, você é herdeiro do céu eterno. E você tem uma linda missão de ser luz em meio às trevas. Pai, nós estamos aqui como igreja do Senhor, ó Deus, nessa conferência missionária. E nós queremos, ó Deus, entregar o nosso coração para o Senhor. Nós queremos dizer que sim, o Senhor é o Rei das nossas vidas e que nós vamos viver como súditos. Que nós vamos viver em torno da sua missão. Nós entendemos o nosso propósito. Nós somos povo eleito do Senhor. Nós somos nação santa. Nós somos alguém que foi tornado uma comunidade, um povo só, Deus. E obrigado por esse privilégio. Somos teus filhos, ó Deus. Nós entendemos agora o que isso significa mais do que nunca. Mas Deus, nós também queremos confessar a nossa fraqueza. A nossa dificuldade de viver essa missão. Nós queremos confessar a fragilidade do nosso coração em cumprir essa promessa que estamos fazendo diante de Ti, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós pedimos ao Senhor. Vem com Teu Espírito Santo sobre nós, ó Deus, e nos concede o poder, a graça. E firma os nossos pés, ó Pai. Firma os nossos joelhos, ó Deus, para que eles não vacilem. Para que nós possamos, ó Deus, de fato encarnar essa missão do Senhor em nós. Obrigado por esse grande privilégio, ó Deus. Obrigado por esse chamado extraordinário do Senhor, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome nessa hora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.